coisa que não está nesse vídeo aí, que é uma outra informação a respeito disso daí. São as dimensões. Além das 3 dimensões espaciais e a dimensão temporal, são provavelmente outras dimensões que elas são consideradas dimensões compactificadas, que justamente aonde existem as outras naturezas ocultas desse mesmo objeto. Então, assim como eu falei que, digamos, uma partícula na qual você está observando, ela é aquilo que você está vendo como matéria, corpuscular, discreto, mas que exibe um outro comportamento oculto, que é a sua natureza, uma outra natureza oculta de seu comportamento, que é a natureza ondulatória, que você não tem acesso, que você não está vendo, que simplesmente só vai se exibir quando for acontecer o experimento. Ainda tem dentro dessa mesma partícula que se levar em consideração as outras dimensões provavelmente compactificadas dessa natureza, ou seja, ela não só tem o seu comprimento de onda, como ela ainda é definida em outras escalas de outras dimensões não acessíveis, por enquanto, a serem reveladas, e provavelmente devem dar conta de tanta estranheza assim, mas simplesmente é uma dimensão na qual você não tem acesso. Tá? Um dia fomos quânticos, um dia fomos tão pequenos, porque justamente quando o universo era justamente a dimensão de Planck, essas coisas não eram estranhas, mas nós não tínhamos consciência, nem tínhamos como ter consciência disso. Mas provavelmente não teríamos essa noção matemática de que o elétron era essa bolinha, talvez a natureza real dele. Então, ele extrapola, se libertar dessa figura matemática, esfera, bolinha, o elétron, para ir para uma outra possibilidade, que é essa aqui. Ó, vai dentro da matéria e o elétron seria formado por isso aí tudinho. O que é isso daí? Isso daí, na verdade, é uma extrapolação do pensamento de que o elétron todo é constituído por cordas, teoria de cordas. E esses pequenos filamentos aí dariam conta justamente de tudo que existe dentro do próprio elétron. E não estamos falando de outro quark e outras coisas. Essas são a natureza perfilada em teoria de cordas. Seriam as outras dimensões embaladas, provavelmente. Então, quem é o elétron? O elétron é isso daí na figura matemática que a gente pode imaginar. Mas será que ela ainda não é outra coisa que esteja provavelmente oculta? Provavelmente é, e a gente não tem acesso a ela. Mas perceba que essa visão aí, ela, digamos, mostra um pouco para a gente do quão a gente está ignorante a respeito do que está acontecendo na matéria, como é que ela pode se exibir. Então eu só destaco aí alguns elementos gráficos dessa parte. No microscópio, nós vemos que é realmente estranho. Chega a ser bizarro e inacreditável. Veja, aqui... Será que é esse ponto? Chega a ser... Aqui, por exemplo, é um experimento de que o elétron, essa partícula, ela vai encontrar justamente uma parede, e se fosse justamente o pensamento de que o elétron era uma bolinha, ele bateria nessa parede e nunca passaria. Mas o elétron é um objeto quântico e existe uma probabilidade justamente de ele atravessar e aparecer lá do outro lado. Talvez seja justamente por conta da natureza oculta que ele tem dentro dele, pelas dimensões e cordas, seja lá o que for, né, que justamente interagem com a parede, porque isso daqui não é um observador separado, isso aqui também é constituído de mesmos materiais dos quais são feitos os elétrons, e essa comunicação pode acontecer e permitir a passagem desses objetos ou do elétron, dando conta justamente de tanta estranheza que a gente se depara quando olha a mecânica quântica de perto. Uma outra coisa que é estranha justamente foi aquilo que ele falou. Vamos fazer um experimento e ficar de olhos fechados depois que ele passou. Então ele está se comportando depois que ele
passou pela fenda, o tempo todo como onda. Mas no exato último momento, na hora de, antes dele encostar, ele resolve fazer a medição e observa o comportamento de partícula. Quer dizer, ele se apresentou como partícula. Isso significaria que ele teria que voltar no tempo, sair de lá do canhão para vir o tempo todo como partícula para dar conta disso. Isso é uma coisa muito estranha, né? Mas isso é ter que pensar em voltar no tempo. Não necessariamente quer dizer que a natureza exibe a volta no tempo ou que permite fazer isso. Tá? É uma maneira de se entender a coisa e pensar, será que então... Mas isso é um problema da própria estrutura matemática e do formalismo matemático que é escolhido para descrever a mecânica quântica. Essa que a gente conhece, o formalismo de Dirac, que a gente vai verificar, o formalismo de Schrödinger, ela foi, digamos, o formalismo que venceu, que descreve, e dá conta muito bem. Tem aí justamente mais de 80 anos desse formalismo que funciona. Mas não foi o único para descrever. Tem uma que justamente é chamada teoria estocástica, que tudo é clássico, pode ter muitos resultados, inclusive, da teoria quântica, a menos de um fator, que justamente é o fator de Planck, para poder dar conta disso daí. Só que é uma teoria que repensa todas essas questões da concepção de como é que se entende o que é o elétron. Ele pensa justamente mantendo que o objeto é uma menor unidade, provavelmente uma esferinha bonitinha dessa, indivisível, e que as estranhezas dessas aí são dadas contas por uma radiação de fundo, digamos assim. Enfim, eu não sei os detalhes todos da teoria, mas só para dizer que justamente a teoria quântica, nesse formalismo, que é esse formalismo que dá conta dessa estranheza, de justamente ter que repensar na volta do tempo. Mas em outros formalismos não tem contradição nenhuma. Na verdade, nem aparece isso porque simplesmente o elétron não é pensado dessa forma. Isso é só para poder a gente, no caso, entender agora a natureza dual da matéria, daquilo que a gente estava falando anteriormente. Aí, esse último videozinho, antes da gente passar para as contas. De toda esquisitice quântica, o nada famoso experimento da fenda dupla. Para entender esse exemplo, nós precisamos ver como partículas ou bolinhas de matéria agem. Se por acaso lançarmos um pequeno objeto pela fenda que pode ser uma bolinha de gude, podemos ver um modelo na parede de trás, pois as bolinhas passaram pela fenda e bateram lá. Agora, se colocarmos uma segunda fenda, nós esperamos ver uma segunda tira duplicada à direita. Agora, vamos ver as ondas. As ondas batiam na fenda e irradiavam, batendo na parede de trás, com maior intensidade diretamente na linha da tira. A linha iluminada, na parede de trás, mostra essa intensidade. É parecida com a linha que as bolinhas de gude fizeram, mas, quando adicionamos a segunda fenda, acontece uma coisa diferente. Se o topo de uma onda encontra a parte de baixo de outra onda, elas se anulam. Agora existe um modelo de interferência na parede de trás. Os lugares onde dois topos se encontram são os de mais intensidade, as linhas de luz, e onde elas se anulam não tem nada. Então, quando jogamos coisas, quer dizer matéria, através de duas fendas,
modelo de interferência. Nós lançamos elétrons, pedaços bem pequenininhos de matéria. Mas temos um modelo igual ao das ondas, não como das bolinhas. Como pedaços de matéria podem criar um modelo de interferência como o das ondas? Isso não faz sentido. Mas os físicos são espertos. Eles pensaram, talvez essas bolinhas estejam pulando umas nas outras e criando este modelo. Então, eles resolveram lançar os elétrons um de cada vez. Assim, não teria jeito de interferir. Mas depois de uma hora, o mesmo modelo de interferência estava aparecendo. Não existe outra explicação. O elétron sozinho sai como uma partícula, se torna uma onda de potenciais, passa pelas duas fendas e interfere consigo mesma para bater na parede como uma partícula. Mas matematicamente é mais estranho ainda. Passa pelas duas fendas e por nenhuma. E passa por uma só e passa só pela outra. Todas essas possibilidades estão em superposição uma com a outra. Mas os físicos ficaram incomodados com isso. Então decidiram espiar e ver por qual fenda o elétron realmente passa. Eles colocaram um equipamento medidor em uma fenda para saber por qual delas o elétron passou e seguiu voando. Mas o mundo quântico é muito mais misterioso do que eles podiam imaginar. Quando eles observaram, o elétron voltou a se comportar como uma bolinha de gude. Ele produziu um modelo de duas linhas, não um modelo de interferência com várias linhas. Só o ato de medir, observar qual fenda o elétron passaria fez com que ele passasse por uma fenda, não pelas duas. O elétron decidiu agir diferente, já que ele sabia que estava sendo observado. E foi assim que os físicos entraram nessa terra estranha e misteriosa dos eventos quânticos. O que é a matéria? Lógico, de ondas. De ondas de quê? E o que o observador tem a ver com tudo isso? O observador acabou com a função de onda simplesmente por observar. E estamos aqui com o vovô de toda esquisitice quântica, o nada famoso experimento da fenda dupla. Para entender esse exemplo, nós precisamos ver como Viu? Quero só esses dois videozinhos justamente para, digamos, dinamizar o que seria essa primeira discussão da gente, que é a respeito da dualidade da onda-partícula. Então a gente já chegou ao ponto que eu queria, né? Botei caraminhola demais na cabeça de vocês a respeito da radiação, e quando a gente estava certo de que era radiação mesmo, como pacote, a gente teve que repensar, porque aí não eram as exclusividades somente da radiação, a matéria também exibia o comportamento ondulatório. E justamente por essa dualidade começou a aparecer essas esquisitices. Esse é o primeiro indício das coisas como que elas são realmente estranhas. Então agora eu tenho que decidir qual é a melhor maneira de poder então descrever esse objeto ou todos os outros objetos. Eu vou ter que escolher justamente algo que é o que a gente chama de função de onda. E a função de onda é o que a gente vai passar a falar um pouco agora. Vamos dar um pequeno intervalo para comer alguma coisa e tal.